hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, Salvador. No teu sangue puro carmesim, carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, Salvador. No teu sangue puro carmesim, carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém. As palmas, Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, meu Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A igreja fica de pé em nome do Senhor Jesus, em reverência ao Espírito Santo de Deus. Já está em nosso meio aquele que vai trazer, a palavra, a primícia do Senhor. Receba o missionário Salomão com bastante alegria. E o nosso grito de guerra é primícia. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus. Ô igreja, aceite a paz do Senhor Jesus. Ô irmão William, ao seu sinal, tá bom? É mesmo? Então, graças a Deus, eu quero cumprimentar aqui nossos irmãos que estão nos acompanhando online e cumprimentar a Sagrada Igreja, todos vocês, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por mais que a gente faz esse trabalho de uma forma light, se é que eu posso usar esse termo, porque a gente traz como uma forma de pregação, não fica aquela coisa maçante, né? Ficar ali sentado ali, vão ficar lendo e ficar aquela coisa que a pessoa está quase cochilando, né? Aqui, apesar de que hoje nós vamos ler tanto Bíblia, bastante mesmo, acho que um pouco mais do que o normal hoje, tá? Mas nós vamos ser muito felizes porque vai ser muito esclarecedor, vai ser maravilhoso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4 também, a Bíblia diz que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse século? Aí, tem uma confusão aí. Quem é o Deus desse século, igreja? O Deus desse século, aí se você abrir aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus está escrito com letra minúscula. É Deus com letra minúscula. O Deus que nós servimos, Deus Todo-Poderoso, é com letra maiúscula, né? Aí você já consegue discernir aí. Mas é Satanás, o diabo, o Deus desse mundo, desse século daqui. Não tem nada, tá tudo bem, nós estamos aprendendo. Aliás, hoje é o dia de discipulado, né? E eu fico feliz e agradeço pela participação de vocês. A gente está aqui para errar, para acertar e para se corrigir. Não é maravilhoso isso? Que Deus abençoe. Obrigado pela participação. A Bíblia diz assim: o Deus deste século, ele cegou o entendimento
dos crentes, dos descrentes. É para a gente não acreditar, é para a gente não conhecer. O diabo não quer que você tenha conhecimento. Irmãos, o jejum não é uma arma poderosa de Deus, não é? Nós já vamos orar já. A oração, dá para viver sem oração? O crente vive sem oração? Mas nem pensar. Nem pensar. A oração é uma arma poderosíssima. Se for para falar de armas espirituais aqui, tem muitas, hein? Se você for fazer tudo, orar, jejuar, profetizar, pregar, ensinar, mas não tiver o amor, tudo vai passar, todos os dons. É ou não é? Não é assim que está escrito? Mas o dom que vai permanecer é o dom do amor. Essa arma é poderosa, né? Então, nós estamos trabalhando aqui uma outra arma poderosa também, da qual, desculpa a minha franqueza, a minha sinceridade, sinto pelo Espírito Santo que nós temos uma certa deficiência. Qual é essa arma? O conhecimento. Quando atenção você que está assistindo, quando você adquire conhecimento do alto, conhecimento das coisas de Deus, a este conhecimento nós damos o nome de sabedoria. Porque o conhecimento por si só, tem gente aí, irmão, que fez teologia e é do mundo. É só porque é uma profissão. Quer dizer, tem conhecimento. Mas crê em Deus, confia em Deus, serve a Deus? Não. Então ter o conhecimento por si só não quer dizer nada. Agora, usar esse conhecimento para a glória de Deus, receber o conhecimento que vem do alto, aleluia. Então é isso que você está buscando aqui hoje, tá? E é isso que você está buscando aí, você que está assistindo. Tá? Com esse entendimento, com essa sabedoria do alto de Deus, com esses ensinamentos, você fica mais forte. Satanás não consegue te enganar, ele não consegue te persuadir, ele não vai ficar te ensinando coisa errada, porque você vai dizer, não é assim não. Você vai saber que não é assim, porque você aprendeu, você teve interesse para conhecer as coisas de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, incentive aos irmãos a participar dos discipulados. Não faça isso por mim. Não faça isso por mim. O missionário Salomão está querendo se mostrar longe de mim, pelo amor de Deus. Quero que eu desapareça. Eu quero que eu diminua. Que a glória de Deus resplandeça aqui. Toda vez que eu estiver sob o altar do Senhor. Tá? Mas faça isso, irmão. Faça isso. Em nome de Jesus eu imploro, eu suplico. Pela própria igreja. Pelos nossos próprios irmãos. Então lá na filial que você congrega, na região que você congrega, incentive, tá bom? Esses trabalhos estão na agenda ministerial, eu agora não sei dizer quando que será o próximo, mas está lá, se a gente olhar lá a gente vai encontrar, tá? E o próximo, já deixa até me antecipar aqui para deixar você com vontade. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo no próximo discipulado, sobre o seu derramamento, sobre falar em línguas estranhas, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Graças a Deus. Tá? Vamos orar então, que nós não oramos. Eu comecei aqui né? Eu já cheguei assim, chegando, então vamos orar. Mas é bom que a gente está assim com essa sede, né?
Essa vontade de fazer as coisas de Deus, né? Já vim de um culto abençoado ontem. Falo, meu Deus, tinha alma de todo jeito. Tinha alma nova, primeira vez. Tinha alma afastada, gente desviada dos caminhos do Senhor. Tinha alma para batizar, tinha gente de todo jeito. Deus derramou a sua glória na igreja, foi gostoso demais. Levante as suas mãos para o céu. Espírito Santo de Deus, nós não estamos aqui para cumprir a vontade de Satanás. Nós estamos aqui para cumprir a tua vontade. Obrigado pelo teu amor, pela tua infinita bondade e misericórdia, por ter nos dado a graça de nos trazer até aqui, por ter nos dado a oportunidade de abrir esse link e aqui, Senhor, receber esse entendimento que nós temos certeza que ele vem do céu. Dessa forma, nos encontramos fortalecidos. Satanás não terá poder de tocar na nossa alma, não terá poder de tocar no nosso entendimento, de nos deixar confuso, prostrado, porque nós estamos recebendo, aleluia, os ensinamentos que vêm de Deus. Glorificado seja teu nome por isso, Senhor. Que essa obra maravilhosa possa alcançar todos os corações dos nossos irmãos da membresia da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, e assim seremos crentes mais preparados, mais robustos, mais fortalecidos, mais envolvidos na tua graça, na tua unção. Quando vir as ondas de Satanás, elas não poderão nos tocar, elas não poderão nos atingir, porque nós estaremos alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Oh, glória. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Eu olhei de lá. Pode se sentar. Eu vi o altar, estava tão bonito, representado aqui, né? Muitas vezes nós temos a companhia maravilhosa dos nossos ministros também. Graças a Deus, que é tudo bênção. Eu acho que os irmãos estão em alguma atividade aí, irmão Manuel, né? Porque tem uns irmãos... então. Hoje tem Assembleia Geral lá na Baixada. Obrigado, irmã Maria. Né? E os irmãos estão lá dando um suporte na Assembleia Geral lá da Baixada, tá? Graças a Deus, porque tem uns irmãos aqui que a gente sabe que de domingo, né, não faltam, mas aqui não é questão de falta, é as atividades mesmo. A gente, graças a Deus, distribuindo as tarefas aí, porque graças a Deus são muitas, e que Deus nos dê cada dia mais atividades para fazer, né? Disposição, saúde, amém? Para a gente fazer a obra de Deus. Eu queria pedir para os mensageiros voltar para cá, porque tá tão bonito. Eu estava vendo de lá o altar assim, falando, nossa, que coisa maravilhosa. Vem para cá, por favor. O mensageiro Eliade de vez em quando está aqui também aos domingos, ele acompanha bastante. Mensageiro João, sabia? Graças a Deus. Então, irmãos, esse discipulado de hoje, né? Hoje nós estamos fazendo aqui o segundo episódio para a glória de Deus. Ele está falando sobre fé, doutrina e ordem cristã, tá bom? Esse é o nosso tema. Quando você fala sobre a declaração doutrinária de uma igreja, é o cartão de visita da igreja. Sabe, é para as pessoas entenderem como que essa igreja é regida para a glória de Deus. É para as pessoas saberem que você de fato está numa, literalmente falando, igreja. Porque no discipulado anterior, não sei se vocês se lembram, nós falamos que tem, à luz da Bíblia, nós lemos um versículo na Bíblia, né? Se dizendo que é igreja, é ou não é? Tem muita coisa por aí, ó. Que a hora que você olha lá na plaquinha está escrito lá, igreja.
Mas aí vai ver, né? É a igreja mesmo? Eu não estou aqui para julgar, porque até não conheço. Algumas a gente até sabe como é que é, né? Algumas a gente até sabe. Mas outras, muitas, posso dizer as milhares, a gente não conhece, não sabe qual é. Mas eu também não tenho essa necessidade de fazer julgamento se eu estiver quietinho aqui no meu canto. Né? Se você firmar os teus passos aí, ó, né? Dentro da casa do Senhor, dessa igreja, que você sabe que é uma igreja, que além de ter uma declaração doutrinária, que está aqui, ela não foge daqui. A declaração doutrinária não pode fugir daqui. Né? E além disso, é de procedência, porque isso conta também. E nós trabalhamos muito isso no discipulado passado, lembram? Né? Então pronto. Então, irmão, ó, o resto deixa para lá. Se você estiver passando luta, estiver passando aflição, tá? Qualquer coisa que possa lhe acontecer, nada pode mudar sua estrutura na casa de Deus. Às vezes, as pessoas confundem. É o que mais leva ao desânimo, é o que mais leva a, inclusive, se desviar dos caminhos do Senhor, ou partir para outro ministério. Às vezes é o conflito pessoal, desse com aquele. Eu conheço pessoas no ministério, ainda ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso na igreja que eu fui ministrar. Que quando vieram para o ministério, talvez você que esteja me ouvindo aí seja um, veio na maré, veio na época da luta, da tempestade, do problema. Enquanto tem gente se afastando, tem gente que está fazendo vir. Sabe? Então, o que acontece? É tudo, muita coisa, a mente da gente. Se você se deixar abalar ou não. E nessa confusão, o que acontece? A pessoa fala, vou me afastar da igreja. Não, a igreja é uma instituição. A igreja não é aquela pessoa ou aquela pessoa que está te achincalhando, que está te provocando, te fazendo mal. Não, a igreja é uma instituição. Por sinal, formada por pessoas consagradas, abençoadas, seríssimas, ungidas, cheias do Espírito Santo. É para isso que nós temos que olhar. Quando nós olhamos para isso e entendemos isso, nada pode nos abalar, nada pode nos tirar da nossa querida e amada igreja. Ame cada dia mais. Tá? Não me canso de falar. Eu me criei aqui. Ontem eu amava esse ministério. Hoje muito mais. Amanhã mais ainda. É daqui para o céu. Glória a Deus. A declaração doutrinária é a confissão de fé que expõe de forma fiel as Escrituras, os pontos fundamentais da Bíblia, constituindo a base inegociável. Os pontos fundamentais da Bíblia. Mas acontece que esse versículo aqui, a gente podia mudar, vamos fazer diferente. Não, senhor, não, senhora. Não se negocia. Amém? Constituindo a base inegociável da verdade cristã, acima de tradições humanas e independente de particularidades denominacionais. Aí essas particularidades denominacionais são os costumes que cada igreja tem lá. É independente. Não se sobrepõe à Bíblia. Tá? Bom, falando dos fundamentos da fé, cremos na Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, como palavra de Deus, inspirada
inerrante e única regra de fé e conduta. Nós falamos bastante sobre a Bíblia no discipulado passado também. Quem trouxe a sua aí? Quem trouxe a sua aí? Glória a Jesus. O embasamento bíblico cobre 3 pilares: a origem divina, inspiração; a utilidade prática, regra de conduta; a preservação e autoridade, inerrância, ela não erra. A Bíblia, a palavra de Deus, não tem erro, tá? E suficiência, tá? Ela se basta por si só. Vamos acrescentar aqui outro livro, outro tipo de Bíblia. Não, ela se basta por si só. Eu não quero outro evangelho, eu não quero outra pregação, outro tipo de mensagem aqui que não seja da Bíblia, que não seja de Deus. Glória a Deus. Bom, inspiração divina. Em 2 Timóteo, perdoa lá vai, né? Vamos lá, já vamos ler na Bíblia já. Perdoa lá se não esperar para acompanhar. No capítulo 3, versículo 16 e 17. Está muito frio aí, irmãos? Tirei minhas luvas aqui, a mão já está esfriando aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura, todinha, aleluia, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Mas aqui a gente só se atém ao Novo Testamento. O Velho Testamento não, é a inspiração de Deus, todinha, né? Inspirada e útil para quê? O que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã? Para ensino, para repreensão, para correção. Para quê? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Como é linda a tua palavra, Senhor. Aleluia. Segunda carta a Pedro. Falei que hoje talvez a gente ia ler mais Bíblia do que das outras vezes, né? Lá no finzinho, perto de Apocalipse. Segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Já estou lendo, tá? Glória a Jesus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma. Mas isso daqui foi Elias que falou. A gente fala por força do hábito. O profeta Isaías falou assim, a gente fala por força do hábito. Eles, qualquer um que seja, assim como nós, assim como eu que estou aqui no altar do Senhor, é apenas vaso. Eles só foram um instrumento de Deus, tá? Na verdade, quem estava falando ali era o próprio Senhor. Então, por isso está escrito assim, ó. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus, foi isso que aconteceu. Tá? Então, essa referência aqui, inclusive, ela tem uma observação interessante, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A gente precisa tomar cuidado quando a gente abre a boca para profetizar, para ver se a gente não está agindo com uma empolgação e acaba falando pela carne, pelo homem. E aí
profetiza um milagre, profetiza uma bênção, uma prosperidade, e quando chega lá na frente o milagre não acontece. Por quê? Porque foi do homem. E isso está cheio por aí. Ou não? Ou não? Tá. E tudo isso leva o ser humano ao descrédito. Tá? E tudo isso quem paga é o Evangelho. Tá? Então, assim, é um antisserviço. É um vento contrário. É uma falta de seriedade muito grande, uma falta de responsabilidade muito grande para com as coisas de Deus. Então, você que pratica o sacerdócio, você que pratica o episcopado, você que pega nesse microfone e vem sobre o altar do Senhor, precisa tomar muito cuidado na hora que você abre a sua boca, com aquilo que você vai falar. Dizer: Senhor, unge meus lábios, unge a minha boca. E na hora que eu disser qualquer coisa, que seja pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Autoridade e permanência. Lá em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 18. Porque, já estou lendo. Capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa, irmão. Isaías. Eita, que eu vou judiar de vocês hoje aqui. No bom sentido, né? No bom sentido. Quem tiver aptidão aí para folhear aí a Bíblia aí, ó, né? Isaías capítulo 40. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 8. A erva seca, as flores caem. O que isso está dizendo? Que passa. Tudo vai se acabar. Vai se acabar, tudo vai se acabar. Né? Mas, ó, louvado seja Deus. Pega a tua Bíblia aí, ó. Ó, pega a tua Bíblia aí, ó. A palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nisso, Senhor. Bendito seja Deus. Tá? Então, coloquei aqui no que nós cremos e agora nós estamos destacando tudo isso aqui, ó. A Bíblia como única regra de fé, que eu falei, ela é autossuficiente, não precisa acrescentar mais livro aqui, né? Salmo 119, o maior capítulo de todos os livros da Bíblia é o Salmo 119. Ao versículo 105. Versículo 105, missionário, está errado? Não, é isso mesmo, é versículo 105. É enorme, né? Lâmpada, quem não conhece, meu Deus, esse versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Hoje eu vou fazer o culto todinho com a Bíblia na mão, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Obrigado, Jesus. Então, se eu não tiver, irmãos, essas instruções, esses ensinamentos, concorda comigo que eu estou sujeito, né? Eu estou perigoso caminhar nas trevas, né? Eu preciso ter esse interesse para conhecer as coisas de Deus, para conhecer essa lâmpada maravilhosa. Graças a Deus. Aí volta lá no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 17. E o versículo também 17. 17 e 17. Santifica-os na verdade. E qual é a verdade?
Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus, né? Mas Jesus também é o quê? Jesus é a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade está aqui, ó. Quer saber a verdade? Você quer saber a verdade? Vou te contar toda a verdade. Ela está aqui. Glória a Deus. O rigor, vai lá em Apocalipse. O rigor de não adicionar nem retirar nada das palavras da profecia escrita. Apocalipse capítulo 22. Daí o motivo que nós não aceitamos que outra denominação, não vou dizer que outra igreja, porque pode ser que se chame igreja e não é. É uma seita, né? O que é seita? O que é uma seita, uma heresia? Seita é o desvio do alvo, né? E aí acaba pegando uma palavra como essa, um J ou um tio, conforme nós lemos, né? E distorcendo. Assim, não, está escrito, mas acaba que distorcendo, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras das profecias, aqui ó, deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Ó. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, glória a Deus, não é brincadeira não. Não é para a gente brincar com isso daqui não. Isso aqui é sério. Não é verdade, igreja? Glória a Deus. Bom, aqui eu quero entrar num outro tópico aqui, ó. A Santíssima Trindade. Agora eu peço para o irmão William colocar aquela arte ali na tela. A Santíssima Trindade. Cremos em um só Deus. É um só Deus. Somos um em Cristo, somos um. Somos um só. Somos um em Cristo, somos um. Somos um só. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só Espírito, um só batismo, e este é o Consolador. Somos um em Cristo, somos um, aleluia, um só, amém, glória a Jesus. Então nós cremos em um só Deus eterno, um só Deus, mas subsistente em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Eu vejo, irmãos, ao longo da minha vida, uma dificuldade muito grande para as pessoas interpretarem, entenderem isso. Eu já vi, inclusive, as pessoas entrando em embates, né? E aquela coisa, aquela confusão. Falo, Jesus tem misericórdia. Falo, louvado seja o nome do Senhor, porque eu encontrei aquela arte ali. Não fui eu que fiz, não. Mas ela é muito educativa. Vocês conseguem ver aqui? Vocês conseguem ver? Ó, lá naquela bolinha azul ali está escrito o Pai, né? Eu não consigo enxergar direito daqui. Na bolinha vermelha ali está escrito o Filho, é isso? E na bolinha verde está escrito o Espírito Santo. Aí você segue pela volta, pela extremidade do triângulo, está escrito lá Filho,
não é o Pai. Olha como que ficou fácil para você entender agora, hein? Agora ficou. Aí você vê lá, o Pai, ó lá, na extremidade do triângulo lá, não é o Filho. Aí você vê lá, não é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é o Filho. São três pessoas distintas. Mas essas três pessoas, agora você olha por dentro do triângulo, olha lá, ó. O Filho, a bolinha vermelha lá, está escrito lá dentro? Está escrito o Filho é Deus, tá? Lá em cima, o Pai. Aí você vem para dentro do triângulo, o Pai é Deus. Tá vendo aí? Lá embaixo, lá, a bolinha verde lá, ó. O Espírito Santo vem para dentro do triângulo. O Espírito Santo é Deus. Simples assim. Eu não conheço, não sei um jeito mais simples de explicar isso. Dê uma salva de palmas para Jesus. Simples assim. Tá? Aí, a doutrina da Trindade, ela está explicitada na Bíblia. E isso daí está claro na Bíblia. E nós vamos ler. Na manifestação simultânea dessas três pessoas. Vai lá em 1 João, não é os evangelhos. É lá perto do Apocalipse. Primeira carta a João, no capítulo 5, versículo 7. Então, tem igrejas que pregam e praticam o unicismo. Tá? Que Deus, que Jesus e que o Espírito Santo são tudo a mesma coisa. É o contrário do que nós estamos ensinando aqui. Tá? E a volta de Cristo, a voz da verdade, que não é só uma banda, um conjunto, a voz da verdade também é uma igreja, eles são declaradamente unicistas. Eles não creem que são as três pessoas, eles não creem na Trindade Santíssima. Ali é a Trindade Santíssima. Eles não creem assim. Tá? É erro de interpretação. Aí já foge do quê? Doutrina. Isso é uma coisa aqui da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. Não. Tudo que você está aprendendo aqui, nesses ensinamentos aqui, tudo. É tudo doutrina de qualquer que seja a igreja de boa procedência. Aí, algumas a gente conhece, né? Mas eu sei que tem muitas outras por aí. Assembleia de Deus, né? Super conhecida, né? Não confunda, porque tem algumas ramificações. Tem algumas igrejas aí que são abertas aí, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, mas usam um nome, né? A Assembleia de Deus, o fogo não se apagará. A Assembleia de Deus dos santos. E não é a Assembleia de Deus, de fato, a original. Né? Quando eu falo Assembleia de Deus, estou falando Assembleia de Deus. Ela tem essa mesma declaração doutrinária aqui. Nada diferente aqui. Missionário, lá no Evangelho quadrangular é diferente. Não é. Deus é amor. Mesma coisa. O Brasil para Cristo. Entendeu? E aí vai. Tem uma série de outras. E igrejas pequenas que nós não conhecemos, talvez nunca ouvimos falar. E que Deus os abençoe por estarem aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade. Tá? Agora, é o que eu estou dizendo. Fugiu daqui, aí já não dá. Entendeu? Então, aquela é a interpretação correta, é o jeito certo de você saber como é que faz. De você entender. É o jeito mais fácil de você entender aquele ali.
E agora nós vamos aqui, ó, dentro da Bíblia, aqui, ó, o que está dizendo aqui? Primeira carta a João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Quantos igreja? Quantos igreja? Quantos igreja? Nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia. Aleluia. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai. Aí, ó, se você está com a sua Bíblia aberta, aí está escrito o quê? A palavra. Aleluia. E o Espírito Santo. E esses 3, olha lá, são um. São Deus. Ô glória! Ô glória! E aí, quando fala aqui o Pai, a palavra e o Espírito Santo, quando fala a palavra, você vai entender que palavra é essa daqui, glória a Deus. Vamos mais para frente. Tá? Então, vem lá para Mateus, capítulo 28. Versículo 19. Obrigado, irmão, por me passar a palavra um pouquinho antes, tá? Obrigado, viu? Graças a Deus, para eu conseguir concluir o raciocínio sem exceder o horário. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, Jesus instruindo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as, a igreja completa comigo aí, por favor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aleluia. Viu aí? Aqui, ó. Segunda carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também. A bênção apostólica. O apóstolo Paulo dando a bênção apostólica, que é o que nós fazemos todos os cultos, né? Quando encerramos os cultos, né? Olha lá, ele está dizendo assim, ó. A graça de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Glória a Deus. Aqui, ó. Essa aqui é uma das demonstrações mais conhecida, é um exemplo mais contundente da manifestação. Não é só que está dizendo das 3 pessoas juntas assim, mas que se manifestaram ao mesmo tempo, simultaneamente. Que a Bíblia fala aqui, ó, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, eles estavam ali presentes no mesmo instante, no mesmo momento ali, ó. Aqui, ó. Mateus capítulo 3, versículo 16 em diante, vem comigo. E sendo Jesus batizado, então quer dizer que ele estava ali, quem? Jesus, dentro das águas, sendo batizado por João. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o quê? Jesus saindo da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aleluia. Muito bem, a segunda pessoa aí. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho, então é o Pai. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando ali no batismo de Jesus. Glória a Deus. Que cena maravilhosa. Tá? Bom, terceiro item. Ficou claro para vocês então isso daí, irmãos? Glória a Deus. Terceiro item. Obrigado, irmão William, por essa imagem maravilhosa aí. Muito bom. Cremos que Deus, vamos então falar aqui, nós falamos das 3 pessoas, falar aqui a parte do Pai, Deus, né?
Teve uma parte que nós lemos aqui a palavra, eu falei, você vai entender por quê, né? Nós vamos explicar, Jesus, tá bom? E quando for a parte do Espírito Santo, que eu quero dar um ênfase, por causa do seu derramamento, por causa do falar em línguas estranhas, de receber essa graça, ter essa experiência maravilhosa, né? Nós vamos deixar para o próximo episódio. Deixar você aí com vontade aí, porque vai ser gostoso demais. Nós vamos nadar na graça de Deus aqui. Graças a Deus. Então, falando de Deus, o Pai. Cremos que Deus, Pai e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder e soberano absoluto sobre todo o universo, governando com sabedoria, justiça e propósito eterno tudo quanto existe. Ele é soberano. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 1, primeiro parágrafo de toda a Bíblia. Criador dos céus e da terra. Olha lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Tá? Que quando Jonas estava dormindo lá no barco, enquanto o barco estava quase naufragando, né? E o capitão chegou, falou, o que você está fazendo aí dormindo? Nós estamos quase morrendo aqui, né? Que ele tinha que ir para Nínive, foi para Tarso e o barco estava quase, o navio estava quase afundando. Ele falou, quem é você? O que você está fazendo aí? Por que você está dormindo? Que a gente está quase afundando. Ele falou, eu sou servo do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando falou assim, eles se estremeceram. Porque o Deus deles era um Deus de imagens, Deus feito por mão de homens, Deus que não eram capazes de fazer nada. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Isaías capítulo 45, versículo 18. Assim diz o Senhor. Que Senhor? Que Senhor é esse? O Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia. O Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, assim diz ele, e não há outro. Ele é Deus Todo-Poderoso. Louvado seja seu nome. Aleluia. Outra característica de Deus, sustentador de todas as coisas. Então vem para Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui está a descrição de Deus. Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus está em nós, irmãos. Glória seja dada ao seu nome. Aleluia. Outra característica de Deus aqui, soberano sobre todo o universo. Que grandeza, não? Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo. Jó, desculpa aí, tá? Que eu já vou engatando aqui uma referência na outra aqui, tá? Capítulo 42, versículo 2. Depois vocês vão ter acesso a todos esses documentos, né? Eu sei que tudo podes, Jó falando com Deus, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aleluia. Olha, irmão, você passa debaixo de uma árvore, né? Principalmente no outono. Aí você olha naquela árvore, ela está quase que sem folha, dependendo do tipo da árvore que é, né? Você olha no chão, o chão está forrado, né? Permissão de Deus.
Permissão de Deus. A palavra diz: não cai uma folha da árvore. Se Deus não permitir, pois ela fica lá sequinha no pé lá. Ela fica sequinha lá, mas ela não cai, ela fica lá, pendurada lá. Por quê? Porque Deus não permitiu. A gente fica procurando, às vezes, Deus em coisas grandes, em milagres poderosos, em ver um sinal no céu, sei lá o quê. Deus está se manifestando todo dia, todo instante, todo momento. Aleluia! Em coisas tão simples, em coisas tão pequenas. Olha Deus se manifestando aqui, ó. O ar que eu respiro, aleluia, é Deus que me deu. Ele vive, se move em mim, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmão, a gente precisa entender como que Deus reage na gente e glorificar mais o seu nome. Glória a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, tudo, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, 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 Jesus, aleluia. Muito bem, vamos falar sobre Jesus então. Já que nós falamos aqui as características de Deus. Cremos na divindade e humanidade de Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou fisicamente e ascendeu aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 1. Sua divindade. Capítulo 1, versículo 1. Graças a Deus. Cadê a irmã Vilma? Eu vi a irmã Vilma aí? Eu vi a irmã Vilma por aí. Ah, está orando, está ali, graças a Deus. No princípio era o quê? Está falando de Jesus. Aí você viu lá. Ai meu Deus, glorificado seja teu nome. Deixa eu voltar lá, vai. Deixa eu voltar lá. Quando fala das 3 pessoas, glória a Deus. Deixa eu voltar aqui, vai. Glória a Deus. Eu venho aqui na primeira carta a João, perto do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 7, porque é precioso demais, é maravilhoso demais. Irmãos, eu me deleito na palavra de Deus. O meu prazer está na sua lei. É o Salmo 1. E na sua lei eu medito de dia e de noite. Essa palavra se cumpre na minha vida. Glória a Deus. Eu abro a minha Bíblia na minha casa todos os dias. Todos os dias. Eu choro na presença de Deus. Eu sou visitado lendo a Bíblia Sagrada. É gostoso demais. Quando você passar a pegar esse gosto, esse prazer, você nunca mais vai largar de ler a Bíblia todos os dias. É maravilhoso. Glória a Deus. Aqui, ó. Primeira carta a João, lá perto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, aí ele podia falar assim, o Filho, podia falar assim, Jesus. Não, fala assim, a palavra. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Agora sim. Vamos voltar lá onde que eu estava, glória a Deus, tá? E aí você vem, João capítulo 1, versículo 1. Guardou aí? No princípio era o quê? E o verbo estava com quem? E o verbo era quem? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, o que é isso daqui? É o verbo. Enquanto está aqui aqui ó, escrito aqui, ó, aí você fala assim, é um texto, são palavras, é uma escrita que está aqui. Se começar a ler, meu irmão, aleluia,
se começar a pronunciar essas palavras, aleluia, o verbo, glória a Deus, a palavra, glória a Deus, quem? Jesus. Começa a se manifestar entre nós. Aqui, ó. Falei que ia fazer o discipulado todo hoje com a Bíblia na mão. Glória a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. É gostoso aprender as coisas de Deus, não é? É gostoso, graças a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Depois a gente volta lá em João. Se quiser guardar João aí, pode guardar, que a gente vai voltar lá. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente, está falando de Jesus, toda a plenitude, toda a divindade. Glória a Deus. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando da sua divindade. Agora nós vamos falar da sua humanidade. Tá? Aí falei para você guardar João aí, ó. Volta em João, capítulo 1, versículo 14. Aí nós tínhamos lido lá, no princípio, né? Glória a Deus, glória a Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E aqui, no versículo 14, vamos lá, igreja, vem comigo porque é bonito demais, é gostoso de ler. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. E o verbo, e a palavra se fez carne. Tá? Que verbo era esse? Esse verbo passou a receber um nome, porque é comum dos humanos colocarem nome. Coloca o nome nas pessoas, coloca o nome nos animais, coloca o nome nas plantas, põe nome em tudo. Agora esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele recebeu o nome de Messias, de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Glória a Deus. Ele se fez carne, o verbo, a palavra, e habitou entre nós. É profundo isso, é muito profundo. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem. Quem? Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, homem, em forma corpórea. Daí o motivo que eu não tenho que recorrer a Maria, que leva o nome de santa, a Pedro, Santo Antônio, São José, sei lá que santo mais. Daí o motivo que eu não tenho que recorrer a velas, a imagens ou sei lá o quê. Daí o motivo que eu não tenho que recorrer a crendices, a objetos, a coisas para receber a graça de Deus. Eu tenho um mediador. O nome dele se chama Jesus. Eu posso chegar diretamente a ele. Eu não preciso dar volta em ninguém. Vai lá, fala com ele, não. Eu tenho acesso direto. Falo, Jesus,
atende a minha causa. Tu és o meu advogado, aleluia. Eu estou passando essa situação, Jesus, aleluia. E Jesus vai lá, o nosso mediador, vai ao Pai e fala: Pai, libera a bênção, libera a graça, libera a unção, libera o milagre, aleluia. E nós recebemos a sua glória. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Não é aquele estudo assim maçante, vamos ficar lendo a Bíblia, ficar cochilando. Nós estamos glorificando a Deus. É gostoso fazer os estudos bíblicos aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, o que é? A Santa Ceia, né? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo está aniquilado. Glória a Deus. Vamos falar do seu nascimento virginal. Já estou encerrando, tá, igreja? Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 34 e versículo 35. Disse-lhe então Maria: como se fará isso, visto que não conheço o homem? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti, aleluia, o Espírito Santo. Oh glória! Glória a Deus. 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 Ah, irmãos, eu não aguento não. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa demais. A Bíblia diz que ela é penetrante, ela entra na divisa do corpo e da alma. A palavra de Deus é poderosa. É o verbo, é Jesus. Me desculpe, glória a Deus. Glória a Jesus. Se me largar aqui, a gente sai falando em línguas estranhas, glória a Deus. Ele é gostoso demais. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Glória a Deus. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Eu estou tremendo. Eu estou tremendo aqui. Falamos de sua, glória a Deus, do seu nascimento virginal. Vamos falar de sua vida. A sua vida sem pecado, da sua santidade, aleluia. Viva, irmão, uma vida santa diante de Deus. Se esforce para isso.
A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Seja santo no seu agir, seja santo no seu pensar. Na forma de pensar, seja santo. Seja santo na hora que você abrir a sua boca, viu? Seja santo com os teus ouvidos, não fica querendo ouvir besteira, coisa errada, viu? Seja santo com os teus olhos, aleluia, viu? Seja santo onde você põe a tua mão, aonde você põe os teus pés. Seja santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar de Jesus numa vida sem pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Ele carregou as nossas culpas. Nós temos pecado, nós temos culpa. Ele não, mas ele se fez pecado por nós, está escrito, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Hoje, eu e você somos justificados, não porque nós merecemos isso, mas porque Ele é misericordioso e nos deu salvação. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, ele veio aqui na terra, ele sofreu, a Bíblia diz, sujeito às mesmas paixões. Que como nós, em tudo foi tentado, só que sem pecado. Glória a Deus. Primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Glória a Deus. Tá? Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. Deixa eu falar sobre sua morte pelos nossos pecados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Eu fui numa igreja nossa, o tema lá era para falar sobre o profeta. Glória a Deus, foi maravilhoso. Porque, para quem não sabe, Isaías, Velho Testamento, as pessoas chamam o evangelho do Velho Testamento, Isaías, porque Isaías profetiza Jesus o tempo todo. No Velho Testamento, Isaías só fala de Jesus. Glória a Deus. Aqui capítulo 53, versículo 5. Mas ele quem? Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Glória a Jesus. Como é linda a tua palavra, Senhor. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo, o quê? O quê? Os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver
para a justiça, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Glória a Deus. Nós temos uma cura na nossa alma. A nossa alma é limpa, é alva como a neve. Nossa alma é salva. Glória a Jesus. Deixa eu falar aqui sobre sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, só lendo Bíblia, só lendo Bíblia, que gostoso, oh meu Deus, louvado seja teu nome. Para você pegar gosto, atenção você que está me assistindo aí, para você pegar gosto por ler a Bíblia, tira um tempinho, tira 5 minutos que seja, depois você vai dedicar 10 minutos, quando você nem perceber, você está dedicando meia hora, sabe? Você vai ficar tão envolvido, que você vai olhar no relógio e falar, já passou tudo isso? É, você lendo Bíblia. Faça isso, que é gostoso demais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, aleluia, e foi feito as primícias dos que dormem, glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, ele estava falando para Tomé, vede que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem tem osso, como vedes que eu tenho. Ele diz, eu ressuscitei, aleluia. Eu estou vivo, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 3, ao qual também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E para encerrar a igreja, vamos falar sobre a sua ascensão ao céu. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 51. Quando você começa a falar o verbo, quando você começa a falar da Bíblia, a falar da palavra de Deus, a palavra te toca. Eu fui tocado aqui, eu estou sendo tocado aqui hoje. Glória a Deus, pelo poder da palavra. Coisa maravilhosa, meu Deus, o que é isso? Lucas capítulo 24, versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Isso tudo aqui é doutrina, é no que nós cremos. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, estava de olho nele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Quando chegou numa certa altura, aí veio uma nuvem, glória a Deus. Oh, glória, que coisa linda. Vai chegar o seu dia também, viu, igreja? Vai chegar o meu dia também, vai chegar o nosso dia. Te prepara, igreja, prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aleluia, vai chegar o nosso dia. Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, aleluia. Glória a Deus. E negar qualquer um desses pontos, que nós estamos trazendo, compromete diretamente a verdade do Evangelho. 1 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Todo aquele que nega o Filho
nega também quem? O Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Glória a Deus. Então nós não podemos negar isso, que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador do mundo, o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Que ele, já desde a fundação do mundo, habitava com Deus, é o Verbo. E ele se fez carne e ele habitou conosco também, em forma humana, tá? Que ele morreu para que pudesse nos salvar. Ele morreu por nós. E ainda assim, já morto, nós estávamos no lucro porque ganhamos a salvação. Ele cumpriu o seu propósito. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. Isso é doutrina. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Porque ele também tem tarefa lá para fazer. Qual é? Ele falou, eu vou preparar morada para vocês. Vocês têm uma herança para receber. Houve a morte e agora vocês têm direito, vocês vão ao cartório. Espiritualmente falando, vão reclamar o direito pela sua herança. Fala, ó, eu também sou filho. Pode olhar no livro da vida aí que meu nome está registrado aí, ó. Eu também sou filho e eu quero a minha herança. Enquanto isso ele está preparando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Deixa eu me segurar aqui. Glória a Deus, porque, irmão, isso é lindo demais. É o motivo que nós descemos as águas do batismo. É o motivo que nós vimos a igreja todos os meses para tomar a Santa Ceia. É o motivo que nós temos que congregar, vir à igreja, assistir o culto. Eu digo, atenção, quem está me assistindo aí, pessoalmente, presencialmente, porque isto é comunhão. Aleluia. Aqui, eu vou deixar para o próximo discipulado. Olha só para isso. Venha, por favor. Aqui, ó. Cremos no derramamento do Espírito Santo. Eita glória! Como é que vai ser esse discipulado? Com evidência de falar em línguas. Oh, aleluia! E de conceder dons espirituais. Como é poderoso em sua personalidade e divindade, em sua obra de convencer o mundo do pecado e poder habitar no crente para a sua santificação. Habita em mim, Espírito Santo. Sou teu templo, Espírito Santo. Glória a Deus. Fica de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Pegue aí seus pedidos de oração. Nós estamos nadando na graça. Bendito seja o nome do Senhor. Pegue seus pedidos de oração. Pegue suas ofertas, pegue tudo aí, porque Deus vai abençoar agora a sua vida financeira, a sua vida estrutural, a sua vida em família, a sua vida em saúde, a sua vida na sociedade, a sua vida laborativa, o seu trabalho, a sua vida na igreja. Deus vai abençoar, Deus vai entrar com providência agora dentro da tua casa. Glória a Deus. Você está aqui e a sua família está lá, pois a mão de Deus vai alcançar ela lá. Quem tiver alguém agora num leito de dor, quem tiver alguém agora enfermo, nós vamos interceder para que o Espírito Santo, esse poder, vá até esse leito, até esse hospital. Quem tiver, aleluia, lá em outro país, quem estiver nos assistindo na Bélgica, quem estiver nos assistindo na África, quem estiver nos assistindo nos Estados Unidos, quem estiver em outro país, a mão de Deus vai te alcançar aí. O poder de Deus, aleluia, Ele é soberano, Ele é capaz de todas as coisas. Oh Deus, oh Espírito Santo, oh Pai, oh Filho, oh Jesus, oh Verbo, aleluia, Verbo, ó Verbo,
que está saindo aqui da minha boca. Aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Desça sobre nós agora, aleluia. Se derrame sobre nós agora, aleluia. Com a tua glória, com o teu poder. Embora não merecemos, Senhor, e nos visita na nossa fraqueza, nas nossas limitações, nas nossas incapacidades. E mesmo assim entra com providência, e mesmo assim tem misericórdia, e faz a tua obra gloriosa na nossa vida. Cura, Jesus. Restaura, Jesus. Liberta, Senhor. Alabassuri bicranta la suri mi alabasteri biclai. Cremiando alabasturi mi canta la suri mi cria la suri mi alabas. Deus está operando, igreja. Receba o milagre aí, igreja. Toma posse da tua vitória, igreja. O milagre está acontecendo na tua casa, na tua família, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Os irmãos podem passar a salva. Glória a Jesus. A igreja pode confiar. Pode passar a salva, irmão. Que você está abençoado. Obrigado, Jesus. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Glória a Jesus. Contribua com amor, com alegria. Graças a Deus. Nesse momento maravilhoso. Graças a Deus. Porque você, os teus e aquilo que você representa já está abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Na virada desse mês para o começo do mês que vem, nós estaremos em missão para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Mensageiro, atenção aos irmãos que estão nos acompanhando aí, nos aguarde. Se coloque em oração por essa missão, tá bom? Para que a gente possa chegar nesse lugar aí cheio do Espírito Santo. E peço as orações dos irmãos daqui também, que estarão sendo representados por nós lá em nome de Jesus, tá bom? Graças a Deus. Ó, ponha na urna ali das missões ali, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Eu quero agradecer aqui a Deus as bênçãos do Espírito Santo, né, sobre a nossa vida. Espero que você aí também tenha sido tocado. Que Deus te abençoe, tá bom? Aqui nós encerramos mais esse discipulado para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, tá bom? Você que está online aí. Graças a Deus.